Olá, pessoal. Hoje é sábado, 21 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo Patrick Henningsen está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Patrick. É ótimo estar com você, Nima. Por favor, curta o vídeo e siga o Patrick no 20th Century Wire. E você também pode acompanhá-lo em Patrick Henningsen, substack.com, no Substack dele. Então, Patrick, deixe-me começar com isto. Você esteve recentemente no Irã, e um dos principais objetivos, ao que parece, por parte do governo Trump, com esse enorme reforço militar na região, Ásia Ocidental, próximo ao Irã, é como relatou o Washington Post, realizar uma guerra limitada contra o Irã, de uma forma que poderia levar a uma chamada mudança de regime lá. Como você encontrou o Irã? Qual foi a sua experiência lá? E quão realista você acha que esse objetivo é para o governo Trump? Bem, aprendi muitas coisas quando estive no Irã na semana passada. Não ficamos lá por muito tempo. Não conseguimos mais do que um visto de curta duração, principalmente por causa da situação. Há o risco de que, se os Estados Unidos atacarem, o espaço aéreo seja fechado. Os Estados Unidos poderiam atingir os aeroportos, sabe? Então os aviões ficariam em solo e nós basicamente ficaríamos presos lá. Então foi uma visita curta na semana passada, mas aprendi muito. Acho que o mais importante, tanto no nível governamental quanto no social, é que o país está preparado para a guerra. Isso é claro. Mas a vida segue normalmente no dia a dia. Quando chega a hora de mobilizar, quando o Estado precisa fazer o que tem de fazer e o povo precisa fazer o que tem de fazer, eles simplesmente seguem em frente e entram nesse modo. Nós vimos o movimento de solidariedade nas ruas durante o feriado nacional, no meu primeiro dia lá, com cerca de 2,5 milhões de pessoas nas ruas de Teherã e milhões mais em outras cidades do país. Então, do ponto de vista social, eles entendem o que está acontecendo e por que está acontecendo. Esta é uma guerra de agressão não declarada pelos Estados Unidos. A questão é que, se você observar, houve uma mudança na posição política externa do Irã com base nas declarações do ministro das Relações Exteriores. Está muito claro que não haverá uma troca limitada e simbólica de ataques para que Trump possa sair dizendo: conseguimos uma vitória aqui, aniquilamos o programa nuclear deles, como ele disse em junho. Claro, aquilo foi apenas encenação, e Trump provavelmente gostaria de outra demonstração de teatro, talvez. Mas o plano A, eles já executaram o plano A. É isso que as pessoas precisam entender. O plano A foi em junho. O plano A foi quando Israel atacou o Irã em um ataque surpresa durante as negociações que estavam ocorrendo sobre esse suposto problema nuclear, que na verdade não é um problema, apenas para os ações. Mas esse foi o plano A. Foi um ataque de decapitação por parte de Israel, desestabilização dentro do país, enfraquecendo e neutralizando as defesas aéreas iranianas e outros componentes militares-chave para preparar o terreno para algum tipo de operação de mudança de regime. Isso fracassou. O plano B, no final de dezembro ou início de janeiro, como você sabe, foi sequestrar protestos econômicos legítimos da classe mercantil. Mas essa crise econômica foi provocada pelas sanções de retorno automático da UN e por uma corrida orquestrada contra o real iraniano. Certo? E o Madrid collapse em % por boas boas. E isso criou uma turbulência econômica que levou legitimamente as pessoas às ruas. Pessoas preocupadas com seu bem-estar cotidiano, economicamente, enquanto o país estava sob sanções paralisantes. Então, esse era o plano B. E os tumultos vieram na esteira disso. Eles se aproveitaram de protestos legítimos, como você e muitos de seus convidados já comentaram anteriormente. Mas esse era o plano B. Depois disso, viria um ataque militar, e eles esperavam provocar uma revolta em massa no Irã. Não, estou aqui para te dizer, Nima, depois de passar um tempo na República Islâmica do Irã, que o plano B era impossível. Você não consegue uma mudança de regime. É isso que os americanos não entendem.
É isso que a classe midiática nos Estados Unidos não entende. O que os especialistas políticos e todos os comentaristas dos think tanks que aparecem nessas redes não entendem é que o governo em Teherã atua com o consentimento do povo. É uma revolução islâmica. É um governo revolucionário e ele tem consenso, aprovação e permissão para governar vindos do povo. Está no próprio nome NIMA, diz República, República. Cada cargo nesse país é eleito democraticamente, exceto o líder supremo, que é escolhido por um conselho de especialistas. Mas cada camada do governo nacional, regional e local é democrática dentro de um sistema republicano, que é sustentado por sua própria estrutura constitucional. O problema que o Ocidente tem com o Irã é que o componente religioso está profundamente entrelaçado em tudo isso, e isso o torna único nesse sentido. Também o torna bastante resiliente, e esse é o papel do líder supremo. Ele tem uma ligação direta com o povo. De certa forma, ele representa o povo, a vida espiritual, a vida filosófica da população, e também, de certo modo, representa uma voz populista do povo. Mas o populismo deles é diferente do populismo ocidental. É semelhante, mas eles priorizam os aspectos culturais, civilizacionais e religiosos que desejam preservar, juntamente com a dignidade do povo dentro da população. Isso é muito importante para os iranianos. Não existe ataque militar que vá mudar o regime, como eles chamam no Irã. Isso não vai acontecer. Eles poderiam tentar subornar governos regionais com bilhões de dólares, malas cheias de dinheiro, diamantes, ouro, criptomoedas, o que for, para tentar fomentar rebeliões regionais ou regiões separatistas, fragmentando o país como fizeram com a Síria, certo? Eles poderiam fazer isso inserindo violência e talvez até poder militar direto vindo de fora. Mas isso ainda não vai trazer, entre aspas, uma mudança de regime em Teherã. Porque o que eu vi, Nima, é que as pessoas reagiram às ameaças dos Estados Unidos e de Israel com uma solidariedade massiva em todo o país. Quanto mais você ameaça os iranianos desse jeito, mais a sociedade se une. Foi isso que eu testemunhei. Então, seja qual for o plano deles, achar que podem assustar a população a ponto de ela rejeitar tudo que construiu nos últimos 47 anos, não estou dizendo que não exista oposição no Irã. Ela existe sim, mas há uma pluralidade de opiniões e pontos de vista, desde a capital, Teherã, até o resto do país. E eles toleram o diálogo político, o debate e a oposição, telepermo. Em fru sevtist mengsen nini. E matchmap his formast sum spetuep foth, is a stemvinol. Negumnina tina pubal. This is acceptable in Iran. They have a republic, they have a democracy. But we have Eles têm uma democracia. Mas nós, no Ocidente, projetamos sobre aquele país com nossa propaganda e nossas mentiras absolutas sobre o que o país é, o que é o seu governo. É governado por mulás. Não é governado por mulás. É uma revolução popular. Eles têm muito orgulho disso. São ferozmente independentes e ferozmente a favor da soberania nacional. Ferozmente. Você não teria sobrevivido a 47 anos de sanções, especialmente nos últimos 10 a 15 anos, sanções devastadoras. Nenhum país, nenhuma sociedade sobreviveria sem um conjunto de valores ideológicos e políticos muito fortes, compartilhados pela imensa maioria das pessoas do país, apesar das dificuldades. Se qualquer país ocidental estivesse sob a pressão econômica e as sanções que o Irã tem enfrentado, ele desmoronaria em 12 meses. Os governos colapsariam, qualquer país ocidental. Eles não conseguiriam lidar com isso. Quero dizer, seria um caos total. Então, o nível de resiliência, determinação e também solidariedade, porque as pessoas percebem o que conquistaram coletivamente desde 1979, em termos de melhorias gerais na vida e na infraestrutura. Sabe, há tantas coisas que foram acrescentadas e beneficiaram a maioria da população. Coisas que não estavam disponíveis sob o regime monárquico fantoche apoiado pelos Estados Unidos.
E apesar das dificuldades econômicas, da pressão e do embargo, eles ainda querem manter o rumo. É o país deles. Este é o projeto deles. O povo, o líder supremo e o governo de lá devem refletir a vontade do povo. E as pessoas entendem que são vítimas e alvos de uma guerra econômica travada pelos Estados Unidos, Israel e os europeus, que basicamente querem destruir qualquer nação independente no território do Irã. Eles querem um Estado cliente, querem desmilitarizá-lo e assim por diante. Então o ponto, Nima, voltando à sua pergunta original, é: qual é o objetivo dos Estados Unidos? Isso vai ser apenas um ataque atrás do outro, cada vez com uma nova desculpa para justificar o que estão fazendo e dizendo: o regime é ruim. O regime fez isso. O povo iraniano merece algo muito melhor, dizem Marco Rubio e esse pessoal. Ou quem mais está dizendo isso? É o Lindsey Graham. Não cabe a nós decidir o que o povo iraniano faz. Nós só vamos ajudá-los, bombardeando-os até virarem pó, ajudá-los a ter um novo governo. Quero dizer, isso é pura criminalidade, pura insanidade. É criminalidade aberta por parte dos Estados Unidos. Quero dizer, se um general nazista durante a Segunda Guerra Mundial fosse à televisão global e dissesse as coisas que Lindsey Graham está dizendo, falando sobre a Polônia, a Tchecoslováquia, a Bielorrússia e a França, sabe, quero dizer, haveria indignação mundial, certo? Mas é aceitável no Ocidente ter esse tipo de, lei, normas e estrutura internacionais. Isso é puro imperialismo, e eles nem sequer dão uma razão para isso. É simplesmente, vamos fazer porque podemos, e pronto. É mais ou menos onde estamos agora, Nima. E de uma perspectiva histórica, é bastante perturbador, para ser sincero. É tudo o que posso dizer, tendo sido estudante de relações internacionais, tendo estudado diplomacia, e analisado de perto todos os vários ciclos de guerra e paz ao longo dos últimos, digamos, 150 anos. Isso é algo sem precedente para esse âncora. I just find this to be unprecedented, quite frankly. O que tivemos bem no final da Guerra de 12 Dias foi um ataque americano ao Irã, um ataque simbólico dos Estados Unidos, e então veio a resposta do exército iraniano. Parece que o Irã deixou isso de lado. O Irã não considera que isso possa ser, novamente, um dos desfechos, uma das saídas para a situação atual, para a escalada atual no Oriente Médio. Porque o governo Trump parece, como ouvimos de um dos oficiais iranianos, ele disse que o governo Trump havia pedido-lhes: deixem-nos fazer o mesmo, e vocês vão honrar isso, e nós vamos voltar. Isso não é mais o caso. O Irã sabe que esses ciclos de guerra vão acontecer repetidamente se eles permitirem, e o Irã não. O que está acontecendo no Irã de hoje, como você mencionou, é algo... Bem, você sabe, muitas pessoas argumentam que o país é governado por mullahs. É inacreditável. É inacreditável. Você precisa entender, eles não sabem nem um pouco, um angstrom, do que está acontecendo no Irã. Eu não sei o que podemos fazer para informá-los. Tento fazer o meu melhor, mas é impossível. O nível de ignorância é tão denso que simplesmente não dá para penetrar. Olha, o motivo pelo qual eu fui ao Irã, Nima, é bem simples. Eu não teria ido de outra forma. Vou ser honesto com você. Eu vi o Departamento de Estado emitir um alerta de viagem na semana antes de eu partir, no final daquela semana. E dizia, se você está no Irã e é americano, sai agora, dizia sai agora, com ponto de exclamação. E eles disseram que se você não puder sair, se esconda em um prédio, consiga comida e água e garanta que a bateria do seu celular esteja carregada. Quer dizer, basicamente estavam dizendo, se você é americano no Irã, nós vamos bombardear você. Então apenas encontre um bom lugar para se esconder. Esse é o comunicado oficial do Departamento de Estado. E está na embaixada virtual do Irã, o que é meio uma piada. É só um site.
Isso mostra o quão frágil é essa narrativa. Então, quando vi aquilo, pensei, eu preciso ir ao Irã. Acho que agora é realmente a hora de ir. Tive uma oportunidade, então pedi credenciamento lá. Como toda a imprensa, havia mídia tradicional fazendo alguns relatos absolutamente horrendos, Nima, da Sky News e da BBC. Quer dizer, não quero entrar em comparações entre nossos relatos, mas direto de breathe not of as das distant range. Mas Strauss, mas eu tantiera, stewing. Apparently, I don't know where they were, but I was in Tehran. I saw totally different things. Eu vi coisas totalmente diferentes. Fui até lá porque queria ter 100% de certeza de que ao conversar com as pessoas sobre a situação, a verdadeira situação, eu teria um pouco mais de credibilidade, podendo dizer que testemunhei com meus próprios olhos. Queria ver qual é a real situação política naquele país, que é 180 graus diferente do que a política ocidental e a grande mídia tentam empurrar goela abaixo das populações do nosso lado da cortina de ferro, por assim dizer. E ao fazer isso, recebi uma reação violenta de todos esses bots monarquistas palavra no X, algumas das pessoas mais desagradáveis, cruéis e insultuosas. Quer dizer, eu achava que os sionistas eram ruins com seus ataques. Mas depois de 7 de outubro, essa operação de propaganda, a operação psicológica pró-guerra iraniana, a narrativa pró-guerra contra o Irã, é inacreditável o nível de manipulação que está acontecendo. Disseram, você está pisando no sangue de 30 mil manifestantes mortos. Olha, nós nos reunimos com o chefe de polícia do principal distrito afetado durante os distúrbios lá, e está muito bem documentado quais são os números reais de mortes. 3.170 mortes. Então, se há 30 ou 50 mil manifestantes mortos, quais são seus nomes e documentos? Como é possível fazer afirmações assim? Haveria corpos empilhados como muros pelas ruas da cidade. É uma piada completa. Isso mostra o quão completamente doutrinada está a população ocidental, a ponto de acreditar nas mais insanas e inventadas propagandas de atrocidades que nem sequer correspondem à realidade física. Eles engolem isso porque, por algum motivo, isso faz certas pessoas se sentirem melhor. No Ocidente, sentem-se bem ao engolir essa propaganda, porque isso os faz sentir menos culpados pelo fato de seus governos estarem travando mais uma guerra de agressão não declarada. É simples assim. Condicionamento operante clássico. Dissonância cognitiva clássica. Nossos governos e a mídia, nosso complexo militar industrial e todos os aspectos militarizados das grandes empresas de tecnologia que direcionam essas conversas. Toda a propaganda iraniana, todos os influenciadores que receberam milhões de dólares para dizer, Trump, você precisa vir ao resgate, o regime está massacrando manifestantes democráticos nas ruas. Isso foi uma operação de vários milhões de dólares. Pessoas como Elon Musk usaram o X para abrir o algoritmo e dar prioridade a todos aqueles vídeos que promoviam e exigiam guerra contra o Irã, espalhando mentiras sobre massacres de manifestantes democráticos. Esses conteúdos receberam prioridade nas maiores plataformas de mídia social. Armas químicas. Em determinado momento, eles estavam falando sobre armas químicas. Sim, e esses vídeos viralizaram, Nima, mesmo sendo um completo total, quero dizer, nível de besteira difícil de compreender. Mas eles recebem prioridade. Tem milhões de visualizações. E nós, mesmo com análises diretas do local, temos nossos tweets limitados. Ok, então de todos eles, o Chaz é o pior infrator. O Chaz de Elon Musk basicamente se tornou um braço do exército. E muitos dos negócios dele são exatamente isso. Então ele é pró-guerra. Ele facilita a guerra. A plataforma dele é privada. Ela facilita operações militares. E a operação de informação e propaganda sufoca a voz de jornalistas independentes que se opõem a essa agenda, enquanto promove mentiras e propaganda pró-Israel, pró-guerra e com pontos de vista neoconservadores. Quero dizer, todo mundo sabe disso.
I'm preaching to the choir here. Estou pregando para convertidos aqui, Nima, especialmente com seu público. Mas precisamos continuar nos lembrando disso, porque é assim que se fabrica o consentimento para a guerra. A guerra não poderia acontecer de outra forma. Trump não conseguiria fazer isso impunemente. Não há resistência por parte dos democratas em Washington. Na prática, não há oposição, exceto por alguns poucos congressistas conscientes, como talvez Thomas Massie e Ro Khanna, um republicano e um democrata. Todo mundo está morrendo de medo. Mas metade deles em Washington, mesmo que sejam contra a guerra, acredita que o regime iraniano é, sabe, a segunda vinda de Adolf Hitler, a edição islâmica. Quero dizer, eles realmente acreditam nisso, e acreditam em todas as mentiras que foram repetidas na Fox News. Eu vejo autoridades na Fox News dizendo: esse regime executou 30 mil pessoas a sangue frio. Sabe, eu vi isso. É angustiante. E o que eu vi também foi transmitido pela mídia nacional iraniana. Então não é segredo. Policiais queimados até a morte. Queimados vivos. Não 1, não 2, não 3. Eu contei 8 nas provas exibidas aos jornalistas internacionais. E parte disso foi mostrada ao público no Irã. Você viu alguma dessas imagens na mídia ocidental? Porque a mídia ocidental poderia acessá-las simplesmente retransmitindo as imagens iranianas. Quero dizer, ônibus queimados, caminhões de bombeiros, ambulâncias, clínicas médicas, pessoas baleadas, houve até uma tentativa de decapitação. Há vídeo deles espancando pessoas depois de colocá-las em chamas. There's video of them beating people after they set them on fire. Police, unarmed police. Polícia desarmada. Então, se isso acontecesse em qualquer país ocidental, o que o governo faria na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos? Eles simplesmente recuariam e diriam: bem, vamos deixar esses manifestantes democráticos, sabe, continuarem queimando nossa força policial viva e incendiando nossos hospitais, queimando mesquitas, sim, igrejas. Deixem-nos expressar suas opiniões democráticas, sua frustração. Não é assim que as coisas aconteceriam. Nós vemos como aconteceu. Mesmo que você seja um transeunte inocente em Minnesota, pode ser executado em papel mais. É assim que a América lida com a sua detenível democracia. E como você sabe, Nima, não preciso te dar uma palestra sobre isso, porque você sabe muito bem que a relação entre a polícia e o público iraniano é consensual. A Basij e pessoas como eles vêm dessas mesmas comunidades, são, de certa forma, uma espécie de força popular. Depois há diferentes camadas de aplicação da lei, mas elas existem com o consentimento dos governados para manter a paz e a ordem. Quero dizer, temos um verdadeiro estado policial autoritário no Ocidente agora, com vigilância total, vigilância digital, tecnovigilância embutida nele. Somos rastreados a cada passo que damos. Na verdade, mesmo antes de sairmos de casa, já estamos sendo rastreados. Eles não têm esse sistema lá. Eles não têm nada que se aproxime de um estado de segurança totalitário e autoritário, voltado principalmente contra nós no Ocidente, contra o público, supostamente para combater o terrorismo e nos manter seguros. Eles não têm isso. E tem mais uma coisa, nós os caracterizamos como algum tipo de estado autoritário, mas eles estão sob ameaça. Neste momento estão sob ameaça. É um estado de emergência. Esse estado não pode se dar ao luxo de fazer sacrifícios. Há certas coisas que precisam ser deixadas de lado, social e politicamente, para se concentrar no fato de que os Estados Unidos estão planejando um ataque militar sem precedentes contra o país. E Israel está ali em segundo plano. E os Estados Unidos estão fazendo esse teatrinho de policial bom e policial mau com Israel em público. Tipo, não temos certeza. Israel não tem certeza de como vai intervir nessa situação, ou se vai deixar os Estados Unidos fazerem isso. Não. Eles estão trabalhando juntos. Eles vão agir militarmente juntos em qualquer ataque. Eu apostaria nisso. É uma aposta certeira, certo? E então, se isso acontecer, os Estados Unidos e a mídia ocidental vão divulgar uma história heróica do tipo: os corajosos israelenses entraram em ação junto com os Estados Unidos. E todo mundo vai aplaudir na Fox News, dizendo como isso é corajoso e maravilhoso. E os britânicos provavelmente
provavelmente vão se envolver também. Quem sabe? Geralmente eles chegam, lançam algumas bombas e depois hasteiam a Union Jack. Talvez não desta vez, porque o governo britânico declarou, publicamente pelo menos, que não vai permitir que suas instalações em Diego Garcia, por exemplo, sejam usadas para um ataque ao Irã. Não tenho certeza se acredito nisso 100%, mas essa é a posição pública. Então, enfim, Nima, o resumo da história é que isso é realmente algo sem precedentes na era moderna. Esse nível de mobilização militar, sem nem mesmo um pretexto militar falso para disfarçar. Pense no teatro do Iraque, no teatro das armas de destruição em massa e tudo mais. Aquilo realmente levou 1 ou 2 anos, talvez anos, na verdade, para ser construído com as inspeções de armas. Há todo um sistema projetado para gradualmente levar o público junto, para pelo menos criar aquele tipo de narrativa superficial que parecia plausível para algumas pessoas. De que Saddam teve armas de destruição em massa no passado. Ele teve armas químicas. Ele já havia usado armas químicas antes. Então, pelo menos havia evidências de que ele as possuíra em algum momento, o que serviu de base para as acusações, mesmo que não tenham encontrado nada depois de atacarem, invadirem e ocuparem o Iraque. O Irã não tem armas nucleares. Não há evidências de que tenha. A própria avaliação de inteligência dos STOZs diz que eles não as possuem. Então, afinal, sobre o que Donald Trump está falando, além de simplesmente, repetir mentira após mentira sobre isso, e então ele muda o foco para, são os manifestantes democratas. Eles precisam ser libertados dos mulás. E então, na semana seguinte, é o programa de mísseis. Eles não podem ter esses mísseis. Esses mísseis são uma ameaça às tropas dos Estados Unidos na região. Então o Irã estacionou seu país muito perto dessas bases americanas. Por que alguém se livraria de sua última linha de defesa depois do que vimos Israel fazer com a Síria em 72 horas após a queda de Damasco? Quer dizer, sério? E o que fizeram com a Líbia, etc. Por que alguém faria isso? Por quê? Então o Irã, como você disse, Nima, traçou uma linha vermelha. Eles estabeleceram uma posição de dissuasão. Está muito claro. Eles disseram de forma muito clara que qualquer ataque, mesmo um limitado, será respondido com retaliação contra quaisquer e todos os alvos que escolherem. Posições dos Zezon na região e Israel. E isso pode até incluir quaisquer alvos envolvidos, incluindo Diego Garcia, para ser franco. Esse pode ser o motivo pelo qual os britânicos fizeram aquela declaração. E talvez até mesmo Chipre não esteja fora de cogitação, porque, como você sabe, Chipre é um dos principais pontos de operação para a defesa de Israel e para permitir que jatos israelenses, por exemplo, escapem de Israel durante uma operação de salvas de mísseis. A partir da base aérea de Nevatim, ou de onde quer que a frota deles esteja estacionada, eles geralmente tentam exfiltrar e colocar alguns de seus ativos em segurança em Chipre, na Rafah Crotiri ou na base americana Lee, para evitar perder mais recursos militares em Israel no caso de uma retaliação iraniana. Tudo isso está em jogo. Então você sabe, esse é um grande risco para Trump, transformar isso em uma guerra regional. Quando eu digo guerra regional, estamos falando que, o espaço aéreo do Iraque pode ser disputado. Arábia Saudita, possivelmente Jordânia. O Iêmen vai estar envolvido. 100% o Iêmen vai estar envolvido. Então o Iraque, efetivamente, também vai estar envolvido. Pelo menos as forças Rashid serão mobilizadas. E aí você tem a Síria, em certo grau. Você tem todos os outros estados do Golfo, os Emirados Árabes Unidos, o Catar. Você tem, claro, potencialmente o Chipre. E alguns outros países que eu não mencionei, Azerbaijão, o Kurdistão iraquiano, se forem usados como bases de operação, o que tenho certeza que provavelmente serão, ou como rotas de voo ou infiltração no Irã pela coalizão dos dispostos ocidental, certo? Então são 6, 7 países logo de cara, Nima. Isso é uma guerra regional.
E acho que podemos chamar isso de uma guerra mundial nesse ponto. É uma guerra mundial nesse ponto. E o que vem depois disso? Você está muito perto da Federação Russa ali. Você está muito perto da China ali. O Paquistão inevitavelmente vai ter algum interesse no desfecho disso por razões pessoais. Então vejo muitos riscos, Nima. E fico pensando comigo mesmo, quais são as recompensas para os Estados Unidos? Quais exatamente são as recompensas, além de uma descarga momentânea de dopamina para o MAGA, para todos os charlatães da Fox News, para o lobby de Israel e para Mark Levin? E sabe, uma espécie de Lindsey Graham que está em um estado de êxtase no momento. O nível de empolgação ao ver países e cidades sendo incinerados no Irã deixou Lindsey Graham tão animado. Esse verdadeiro psicopata de um senador dos Estados Unidos. This absolute psychopath, U.S. senator. That's the reward? A dopamine rush? Essa é a recompensa. Uma descarga de dopamina para o complexo militar industrial e o lobby sionista? É isso. Esse é o lado positivo, Nima. O lado negativo é grande demais para mencionar. Nem estou falando da possibilidade de uma retaliação iraniana ser vista como uma grande, sabe, transgressão pelo Ocidente. Como ousam os iranianos atacar todas as nossas bases militares? Como ousam afundar nossos navios no Golfo de Omã? Vamos responder com uma arma nuclear tática, ou talvez uma bomba nuclear estratégica, e realmente ensinar uma lição aos iranianos. Mostrar quem manda. Esse é o nível da análise de política externa no nosso Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vamos mostrar quem manda. É isso. É assim que estão as relações internacionais agora. That's it. That's international relations right now. So to me that's a huge risk because once this Então, para mim, isso é um enorme risco, porque uma vez que isso começa, é difícil saber onde termina. E esse é o problema. E esse é o nosso trabalho. Se fôssemos diplomatas, se eu fosse o secretário de Estado, meu trabalho seria evitar que isso acontecesse, não incentivá-lo. O papel do governo dos Estados Unidos não é criar problemas e custos. E sem falar, Nima, que o Estreito de Hormuz será fechado. Eu estava em dúvida se isso iria acontecer ou não, até ver o exercício desta semana. E sim, vai acontecer. Vai. E isso significará um aumento imediato nos preços. Quero dizer, olhe para o Brent e os preços do petróleo nas últimas 24 horas. Já estamos vendo eles subirem agora. Então veremos isso. Isso significa que a inflação vai aumentar. Bem, uma das coisas mais fáceis que o Irã pode ver, Patrick, é destruir o Estreito de Hormuz. Exatamente, sei. Como é que se encontra uma maneira? Desculpe por interromper você. Não, vá em frente. Como você vê a forma como os Estados Árabes do Golfo Pérsico estão reagindo ou se comunicando? Porque há uma certa calma, não se vê muita coisa acontecendo na superfície. Mas por baixo da superfície, eles sabem que, se o Estreito de Hormuz for... Você sabe, se o Irã tentar fechar o Estreito de Hormuz, isso afetaria não apenas a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e todos esses países, mas mais importante, a economia global sofreria muito. E se algo acontecer com o Irã não se importa mais com isso. E os Estados Unidos, você já esteve no Irã. Deixe-me te perguntar uma coisa. Porque muitas pessoas nos Estados Unidos acham que, ao enviar muitas armas, podem criar algum tipo de medo na sociedade iraniana que pressionaria o governo, convenceria o governo de que precisa fazer de tudo para se dar bem com a administração Trump. Na minha opinião, não é esse o caso. Qual é a sua compreensão sobre isso? As pessoas que você viu nas ruas do Irã, protestando ou saindo para o dia da independência, it's expressamente medo nelas. Did you see any sort of fear in those people? No. I'll tell you straight up, Nima. Não. Vou te dizer diretamente, Nima. Tive essa conversa com homens e mulheres, mas também tive uma mais direta com alguns acadêmicos. Um em particular, alguém muito experiente em relações internacionais. Ele me disse, claro que não temos medo, porque todos reconhecemos que a história nos trouxe a este momento, e precisamos tomar uma posição aqui. Caso contrário, este é um momento existencial para o nosso país e o nosso povo, para o nosso orgulho nacional, nossa dignidade e nosso futuro.
Não vamos ser uma colônia dos Estados e de Israel, ponto final. Isso simplesmente não vai acontecer. Não temos medo de morrer. Full stop. It's just not going to happen. They're not afraid to die. And the concept of martyrdom E o conceito de martírio neste país, nesta cultura, é muito diferente de outras culturas. Sabe, gostam de retratar a ideia de que, se alguém deseja alcançar o martírio em vida, isso o torna um terrorista. Essa é a tradução ocidental, aliás, a tradução ocidental popular. Aos nossos olhos ocidentais, como uma potência hegemônica, não precisamos arriscar nossas vidas para nos defender de uma ameaça existencial, porque ninguém pode nos invadir de fora. Somos quase imunes a um ataque militar. we're almost impervious to military attack. So we have no concept of having to. Então, nós não temos a noção de que precisamos. Bem, você sabe, nós nos deslocamos para o exterior, mas não é para proteger a América. É para proteger os interesses corporativos americanos. Certo? Mas a propaganda é: estamos lutando pela liberdade no Iraque, lutando pelos valores americanos e mantendo-os lá. Vamos lutar contra eles lá para que não venham para cá. Essa é a linha básica da propaganda. E isso funciona para uma certa parcela da população. Mas eles não entendem que o mais alto nível de realização nessa situação, na vida, é morrer protegendo seu povo, seu país, seus valores. Sabe, a Revolução Islâmica não é apenas sobre o Islã como religião, sabe? É muito uma revolução de dignidade. E é muito uma revolução em que eles estão tentando construir um país, uma sociedade, uma economia e uma civilização que reflitam certos valores. E entre esses valores está a ideia de que é preciso defender os oprimidos. É preciso defender os oprimidos. Esse é um conceito tão estranho, e é por isso que eles defendem os palestinos. Isso também explica por que o Irã é um grande alvo. Porque é o único país na região que move um dedo ou faz qualquer coisa pelos palestinos, exceto o governo sírio. Eles se foram. E exceto por um ator não estatal, o Hezbollah, que os Estados e Israel estão tentando desarmar agora. E é isso. Não há mais ninguém. O Egito não vai mover um dedo pelos palestinos. Os jordanianos estão completamente, você sabe, de mãos atadas e totalmente subservientes aos leis, aos britânicos e aos israelenses. Mas o Irã não está, entende? E essa é a diferença. É praticamente um mandado constitucional que eles devem ajudar qualquer pessoa que precise de ajuda ao redor do mundo, não apenas na região, em todo o mundo. E esse é um conceito tão estranho para qualquer pessoa no Ocidente. Pensar, como é que um país ou governo poderia ter algo assim consagrado em sua política nacional? Em 2026, isso é simplesmente impossível, sabe? Tipo, por que alguém faria isso? E fazer isso de forma genuína. Eles são um país azarão. Não estão fazendo isso como uma potência hegemônica, então não é propaganda. É que, sabe, quando olham para a situação em Cuba, os iranianos pensam, isso é uma grave injustiça. Como é possível privar um país inteiro de combustível e tentar sufocá-lo até a submissão? Isso é um crime de guerra. Isso é um crime contra a humanidade. E eles normalmente, se o Irã não estivesse sob sanções e nessa posição, seriam os primeiros a chegar lá com petroleiros, abrindo um corredor humanitário até Havana. Ponto final. Mas eles não podem, e a Venezuela também não. Agora você pode ver os Estados Unidos, a verdadeira estratégia deles. A verdadeira estratégia dos Estados Unidos nesses 12 meses de Trump é embargar, cortar, decapitar, suprimir qualquer país que tente cooperar com outro para ajudar uma terceira nação. Essa é a agenda dos Estados Unidos. A operação na Venezuela foi realizada para que eles não pudessem ajudar Cuba, e agora estão fazendo com Cuba o que temíamos. Eles manietaram e restringiram a Rússia com a Ucrânia e agora o Irã. E a Síria deixou de existir como país, assim como a Líbia. A Líbia desempenhou um papel muito importante no movimento dos não alinhados, como você sabe, e no panafricanismo e no nacionalismo árabe. Eles desapareceram. Então o que resta? Quem virá em auxílio dos oprimidos? E eu digo isso, não de um ponto de vista ideológico de esquerda. And I'm not saying that from a left-wing ideological point of view. I'm saying that from just a pure
Estou dizendo que, do ponto de vista puramente das relações internacionais e do bem-estar humano, Nima, o que eles estão fazendo com Cuba Cuba não fez nada aos Estados Unidos. Cuba nunca atacou os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos prometeram destruir o país, famintar seu povo e enfraquecê-lo a ponto de poderem invadir. O plano dos Estados é invadir Cuba militarmente. Eles só estão esperando o momento oportuno para fazê-lo. Então quero dizer, realmente não consigo acreditar que voltamos 50, 60, 100 anos no tempo nos Estados Unidos. Este é como o maior retrocesso da história dos Estados Unidos, realmente vendo o império desmoronar sobre si mesmo. E eu não sei o que seria necessário para mudar a opinião pública sobre isso na América. Talvez alguns porta-aviões americanos afundando. E não pense que o Irã não tem capacidade de atacar ativos navais. Naval assets. And we can talk about that conversation because E podemos falar sobre essa conversa porque, sabe, eu aprendi muito sobre o programa de mísseis deles, a eficácia dele, o programa espacial deles. O Irã tem tecnologias proprietárias. A tecnologia de mísseis hipersônicos deles é desenvolvida internamente. Eles têm seus próprios sistemas de satélite, redes uplinks, seus próprios sistemas equivalentes ao GPS que utilizam, além do sistema chinês, o Beidou. Mas tudo é desenvolvido pelo Irã. Tudo. Eles têm armas hipersônicas que podem atingir alvos em movimento, como navios. Eles usaram tudo que têm? Não usaram. O que foi usado em junho tinha 5 ou 6 anos. Eles não usaram seus mísseis de primeira geração, assim como os Estados Unidos não usariam sua tecnologia de primeira geração ao fornecê-la à Ucrânia para lutar contra a Rússia, por razões de segurança e para manter uma vantagem. Nenhum país vai usar sua mais recente e avançada tecnologia militar ou sistemas de radar, a menos que seja absolutamente em último caso. Porque uma vez que você entra em ação, uma vez que o radar emite o sinal, uma série de eventos acontece, permitindo que o adversário triangule ou encontre uma forma de subverter sua defesa aérea ou sua mais nova tecnologia de mísseis. Portanto, todos os países têm essa estratégia de reter sua geração mais recente. Os Estados Unidos não vendem sua tecnologia de ponta do F-35 para os países aos quais vendem F-35. Eles basicamente recebem as versões de varejo. E o Irã faz o mesmo. Eles não mostraram todas as suas capacidades tecnológicas. Eles têm sim a capacidade de causar sérios danos à Marinha dos Estados Unidos. E isso em vários vetores diferentes. Superfície a superfície, superfície a navio, submarinos, mar a navio. Várias maneiras diferentes de atingir os ativos navais dos Estados Unidos. Eles provavelmente poderiam esgotar a maior parte de seu estoque de defesa aérea contra todos os nossos navios em poucos dias, simplesmente os sobrecarregando com drones. Os Estados não têm essa capacidade. O Irã tem. Eles estão em seu próprio quintal. Então, voltando ao nosso ponto original, Nima, muitos riscos para as recompensas. Onde estão as recompensas? Eu não as vejo. Where are the rewards? I don't see where the rewards are. Patrick, how do you find the cooperation Patrick, como você vê a cooperação entre o Irã, a Rússia e a China? Porque, por um lado, como percebi quando estive no Irã, eles não precisam realmente da presença física da Rússia ou da China para ajudá-los. Eles já têm tudo o que precisam para responder aos Estados Unidos. Mas, além disso, como você enxerga a natureza da cooperação entre Irã, Rússia e China, em termos de seus sistemas de defesa aérea, radares e todas as informações que podem compartilhar com o Irã? O que poderia cruciar-se numa possível guerra entre o Irã e os Estados Unidos? Qual é a sua compreensão sobre isso? What is your understanding of that? Pelo que entendi, a partir das minhas conversas sobre isso no Irã, não senti nem ouvi qualquer tipo de desespero ou necessidade de apoio russo ou chinês. Isso simplesmente não fazia parte da conversa. As pessoas no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, precisam entender isso. Ouço muitos comentaristas ocidentais dizendo: como o Irã conseguiu toda essa tecnologia de mísseis hipersônicos. A geração mais recente está chegando a Mach 20. Essa é a mais nova.
Você viu o Mach 10 nas últimas operações True Promise. De onde eles tiraram isso? Conseguiram dos russos? Devem ter conseguido dos russos. Não. Tudo é desenvolvido internamente e eles têm muito orgulho do seu complexo militar industrial nacional. É um exemplo perfeito, Nima. Veja quem compra equipamentos de defesa dos Estados Unidos. Veja como a Turquia teve que se desdobrar para fazer parte do programa do F-35 com caças tripulados. E veja o custo disso para esses países individualmente. Você sabe, a Finlândia basicamente esvaziou seu tesouro para ter uma frota de F-35s para lutar contra a Rússia, quando a Rússia provavelmente poderia destruir todas as bases aéreas finlandesas em 24 horas com uma barragem de mísseis Kinzhal. E isso seria o fim da frota de F-35. Então é interessante, por que o Irã não comprou caças Sukhoi de quinta geração da Rússia? Eles deveriam ter uma frota desses caças de última geração. Quero dizer, Missão Impossível, em Hollywood, o último filme de Missão Impossível nos mostrou caças iranianos de quinta geração. Isso é os Estados Unidos projetando suas doutrinas militares para o público, para Hollywood e para outros países. Então o Irã primeiro não tinha dinheiro. Esse é o ponto número 1. Eles foram forçados a investir em duas áreas. Uma é a tecnologia de drones, a segunda é a defesa antimísseis e a terceira é a defesa aérea. Todos os três são sistemas nativos. Sim, eles aprenderam. Fizeram engenharia reversa em drones norte-americanos que capturaram e pousaram em perfeitas condições, aliás. Eles interceptaram as transmissões entre os Global Hawks dos Estados Unidos e os satélites norte-americanos. Pousaram esses drones e já fizeram isso em várias ocasiões. Mas é tudo produzido internamente. Então eles têm orgulho da decisão e da visão que tiveram, que foi perceber que o futuro da guerra não está em aeronaves de combate tripuladas, no que diz respeito à defesa. Agora, se o Irã fosse uma potência imperial hegemônica, então, é claro, precisaria de porta-aviões. E seria necessário ter apoio para isso. Seriam necessárias frotas de submarinos para apoiar os porta-aviões e assim por diante. Todas as diferentes camadas de suporte por uma missão naval. E para aeronaves tripuladas, seriam necessários sistemas de defesa aérea muito sofisticados e assim por diante. Sistemas que fossem móveis e globais. E também seriam necessárias bases espalhadas pelo mundo todo. Portanto, eles não precisam de nada disso. A prioridade deles tem sido realmente defender o país e estabelecer uma dissuasão regional. E eu diria que eles têm sido eficazes, tão eficazes quanto se pode ser. Se as pessoas soubessem quanto eles gastam por míssil hipersônico, em comparação com o que os Estados Unidos gastariam, ou mesmo por um míssil de cruzeiro, o Irã tem sua própria linha de mísseis do tipo Tomahawk. As pessoas não percebem que as versões deles provavelmente custam cerca de 1/100º do preço de um míssil Tomahawk americano. E eles conseguem financiar isso com muito pouco dinheiro. Isso remete à retórica política, à propaganda nos Estados Unidos, que diz: o está gastando todo o seu dinheiro em armas e não alimentando o seu povo. E isso enquanto eles estão sendo sufocados pelas sanções dos Estados Unidos. Os políticos americanos ainda têm a audácia de fazer essas declarações. Mas, de qualquer forma, se os americanos soubessem quanto o Irã paga por um míssil de cruzeiro em comparação com o que o contribuinte americano paga por um, seria simplesmente inacreditável. Então, eles compram o que podem comprar. Eles projetaram tudo com base no que é economicamente eficiente para suas necessidades, e tudo é produzido internamente. É por isso que Israel tenta assassinar seus engenheiros e cientistas. E eles acham, e aqui está outra coisa, eu fiz essa pergunta a um ex-chefe de departamento de uma grande universidade.
E eu disse, quando Israel ataca seus cientistas nucleares, isso deve ter um efeito assustador em Israel. Que estudante iria querer seguir engenharia, aviônica ou física nuclear se pudesse acabar sendo morto? Ele disse que tudo que isso fez foi aumentar a fila de estudantes tentando entrar nessas áreas, porque esse seria o objetivo máximo. A conquista deles é ser mártir pelo país, em defesa do país, tentando, sabe, desenvolver analogia mais avançada para defendê-lo. Eles não têm medo. A juventude não tem medo. Os adultos não têm medo. O exército não tem medo. Eles não têm medo. Tudo o que o Ocidente e Israel fizeram foi fortalecer a determinação do Irã, fazendo saber que tomou a decisão certa. Eles estão no caminho certo para defender seu país e fazer o que for necessário para proteger suas fronteiras de um ataque dos Estados Unidos e de Israel. E os países árabes da região. Tem uma sensação instintiva de que o comportamento de Israel nos últimos 2 anos mudou a opinião dos árabes do Golfo. Não a ponto de colocá-los no campo do Irã, mas um pouco mais simpáticos ao Irã, no sentido de que não veem o Irã como uma ameaça regional. Eles veem os Estados Unidos e Israel como as principais ameaças regionais, e sabem que o Irã respeitará a reciprocidade quando se trata de trocas de atos agressivos entre países. Em outras palavras, se os Estados Unidos atacarem o Irã, eles já anunciaram que atacarão as bases americanas na Arábia Saudita, no Kuwait, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, entre outros. E isso está muito claro. É uma condição explícita que já foi estabelecida. Não há dúvida. Portanto, se isso acontecer, nenhum país do Golfo poderá levantar a mão e dizer: por que os iranianos estão enviando mísseis para o nosso território? E se o Irã acreditar que a Arábia Saudita está fornecendo combustível para os aviões-tanque dos Estados Unidos, eles atacarão a instalação da Aramco mais próxima. Então, por que os países do Golfo iriam querer se envolver nisso, para apoiar uma guerra de agressão, uma guerra de escolha dos Estados Unidos e de Israel, uma guerra não provocada? Guerra de agressão. Por que eles apoiariam isso? Então, eles estão fazendo declarações como: não permitiremos que nosso espaço aéreo seja usado pelos Estados Unidos ou por Israel em um ataque ao Irã, porque estão tentando se proteger contra uma retaliação iraniana dentro de seu território. Isso por si só já é uma mudança enorme. Também altera profundamente a equação do Iêmen. É possível ver a disputa entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, e o Iêmen é uma grande fissura nessa divergência de interesses. Toda aquela solidariedade que existia há 10 anos, acompanhando essa guerra por procuração dos Estados Unidos para dividir o Iêmen, roubar seus recursos no sul e eventualmente destruir o movimento Ansar Allah, está enfraquecendo e se desintegrando. Então os Estados Unidos já jogaram todas as suas cartas nisso, assim como Israel fez regionalmente. Será que os Estados Unidos realmente podem se dar ao luxo de lutar uma guerra em 3 frentes no Oriente Médio? Porque é isso que vai acontecer. Eles teriam que lutar no Iraque, no Iêmen, no Irã e provavelmente contra o Hezbollah, se as coisas continuarem indo na direção em que parecem estar indo. Essa é uma possibilidade real. E se isso acontecer, não há como os Estados Unidos ou Israel conseguirem administrar. Eles não vão sair por cima no fim disso. Sairão gravemente prejudicados, provavelmente a ponto de nunca mais conseguirem recuperar a posição que já tiveram. Estou falando dos Estados Unidos e de Israel. Eles estão arriscando isso, Nima, ao seguir em frente com essa estratégia. Então veja, temos apostadores em Washington. Talvez eles estejam dispostos a arriscar nisso. Certamente Israel está desesperado. Netanyahu está disposto a arriscar. Mas até que ponto eles estão realmente dispostos a arriscar? Eles precisam considerar o que está em jogo aqui. Acho que isso ainda pesa muito na mente de algumas pessoas em Washington, talvez até no círculo de Trump e em Israel também. Suposições falsas, subestimar o Irã, não ouvir, não prestar atenção nas últimas 3 trocas entre Israel e Irã,
E essa ideia delirante de que os iranianos simplesmente vão se render e aceitar as ameaças dos Estados Unidos, não acho que isso vá acontecer. Infelizmente para todos, se isso avançar, sim, vai haver uma guerra muito, eu diria, feia, ou talvez uma série de ondas de guerra que vai devastar ainda mais a região. Mas isso também vai, em última instância, destruir a presença dos Estados Unidos ali, e acho que também vai enfraquecer Israel. Então, quero dizer, há muito risco potencial. A questão nuclear está pairando em segundo plano, Nima, porque se os Estados Unidos e Israel não conseguirem vencer uma guerra convencional de forma decisiva, então eles vão recorrer à sua carta nuclear para, você sabe, colocar um ponto final nas coisas. Estamos realmente nos aproximando desse período que é na era nuclear, provavelmente o mais perigoso que já enfrentamos até agora. Não por causa do que o Irã faria, mas por causa do que os Estados Unidos e Israel fariam para manter sua posição dominante. Certamente, a China deve estar observando isso. Tenho certeza de que a Rússia também está preocupada. Paquistão e Índia também estariam preocupados. Talvez isso crie algum tipo de imperativo diplomático que possa intervir no último momento. Ainda há uma chance disso acontecer. Mas todos os indícios mostram, Nima, com o nível de reforço militar dos Estados Unidos e as expectativas que foram antecipadas pela administração Trump, que ele criou tanta pressão sobre o governo americano para travar uma guerra. E ele está apostando todo o seu legado nisso, neste momento. Eu não sei se Trump está, não acho que ele seja forte o suficiente, como indivíduo, para suportar esse tipo de pressão. E veja, o establishment se tornou tão ousado e poderoso que, se Donald Trump desistisse no último momento, bem, ele próprio seria removido para abrir caminho para a guerra. Essa também é uma possibilidade. Anote minhas palavras, aliás, porque eu não descartaria isso. Com tudo o que está em jogo, e considerando os envolvidos, Donald Trump também poderia ser removido se não conseguir levar a bola até a linha do gol. Então anote isso para o futuro, se tivermos sorte o bastante de ainda estarmos por perto de Trump. If we're lucky enough to be around collectively as a civilization. Coletivamente, como civilização, nesse ritmo, sim, há muito a se considerar. O que me parece óbvio, Patrick, é que os israelenses, ao que tudo indica, decidiram que essa guerra não será a guerra deles. Será uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Esse seria o melhor cenário para os israelenses, e eles ficariam mais do que satisfeitos em ver esse tipo de guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Netanyahu finalmente alcançaria o objetivo máximo, o principal propósito de sua administração, uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Mas não vejo o Irã aceitando isso. O Irã atingiria Israel de uma forma que Israel nunca sentiu antes. Na minha opinião, não restaria um Estado viável em Israel após uma guerra com o Irã. Não sei o quão seriamente isso está sendo considerado pelo governo Netanyahu, mas isso aconteceria. Isso vai acontecer, na minha opinião. Sim, quero dizer, o perigo aqui é que não estamos falando apenas de dois atores estatais, os Estados Unidos e o Irã. É um trio, certo? Israel sempre vai se apoiar nos Estados Unidos, na dissuasão dos Estados Unidos, no poder dos Estados Unidos. E eles vão aproveitar as oportunidades que surgirem para agir e tentar fazer o que desejam. Então o Irã poderia causar danos aos Estados Unidos. E se os Estados Unidos ficarem de certa forma enfraquecidos como resultado disso, quase certamente dariam sinal verde para que Israel compensasse ou realizasse certas operações. E nesse ponto, talvez acreditem que sempre tem uma carta de força esmagadora que podem usar, o que lhes permite fazer praticamente o que quiserem de forma convencional, ou pelo menos tentar. Mas os Estados Unidos não têm controle total sobre Israel e sobre o que ele decide fazer. Porque uma vez que os Estados Unidos são feridos, uma vez que o Gerald Ford está fumegando e afundando no Golfo de Omã ou em qualquer outro lugar, ou um grande navio de guerra americano,
Ou talvez um navio de comunicações, como vimos durante a guerra Irã-Iraque, Nima. Uma vez que essas imagens são transmitidas pelo mundo, isso meio que dá a Israel licença para, você sabe, é um sinal verde para praticamente fazer qualquer coisa, com impunidade. Porque nesse ponto, você tem o apoio total da imprensa, da população e do governo dos Estados Unidos, já que alguém ousou, você sabe, revidar contra os Estados Unidos. E você sabe, a Marinha dos Exércitos é como uma instituição religiosa. São como catedrais flutuantes. É isso que os porta-aviões são. Catedrais. That's what the aircraft carries. It's a cathedral. It's a cathedral of the holy military industrial complex. É uma catedral do complexo militar industrial sagrado. E se ela está afundando, ou você sabe, pegando fogo, e marinheiros estão abandonando o navio em botes salva-vidas ou algo assim, isso é basicamente o equivalente ao Vaticano em chamas, para a cultura e a sociedade militarizadas dos Estados Unidos. Isso desperta uma reação visceral e emocional no inconsciente americano e no público. E isso é praticamente um sinal verde para o governo fazer o que quiser a partir desse ponto, incluindo, francamente, cometer genocídio, dado o nível atual de histeria que temos. E o que Israel fez nos últimos 3 anos foi eliminar a expectativa de contenção quando se trata de atacar civis. Portanto, não há limite para o número de mortes de civis no Ocidente que possa provocar qualquer tipo de reação pública. Any kind of public backlash. It's at least not Arab deaths. Pelo menos não são mortes de árabes. Talvez mortes de europeus brancos. Há um limite. Mas não. Bem, veja a indignação com a Ucrânia. A Rússia não, quero dizer, o número de civis mortos no conflito entre Ucrânia e Rússia, proporcionalmente, pelo tamanho da guerra militar convencional que está sendo travada, acho que é o menor da história moderna. É o mais baixo da história moderna. E veja a indignação, o quanto sancionaram e impuseram embargos à Rússia, cancelaram o país de tudo, cancelaram a mídia russa. Até falar com o russo é tratado como um tipo de ato de traição, do ponto de vista ocidental. E então você olha para o que Israel fez em termos de massacrar civis indefesos sob ocupação. Nenhuma indignação pública, nenhuma censura, nenhuma contenção. No public outrage, no censures, no restraint. No one's coming in to restrain them. So ninguém está vindo contê-los. Então, se populações civis fossem alvo no Irã em uma campanha aérea, campanha de mísseis ou campanha nuclear limitada, quanta indignação pública haveria no Ocidente? Eu arriscaria dizer que talvez não muita, porque poderiam considerá-los da mesma forma que os palestinos têm sido considerados, como uma população que apoia o terrorismo, como se não houvesse mais crianças inocentes em Gaza, porque supostamente todas cresceriam para se tornar terroristas que atacariam o Ocidente. Essa é a mentalidade básica, instintiva e condicionada do Ocidente, que foi doutrinada e propagandeada. Provavelmente transfeririam essa mesma atitude em relação ao Irã. E isso dá a Israel e aos Estados Unidos bastante margem de manobra para agir militarmente, porque uma das únicas coisas na guerra convencional, ou na guerra, ponto final, é esse tipo de proibição, por assim dizer, de atacar civis em massa. Isso sempre foi visto como algo que a maioria dos países, mesmo as potências hegemônicas, gostaria de evitar, para manter sua legitimidade internacional e evitar condenação internacional, etc. Mas eu não acho que esse senso de vergonha exista em Israel neste momento. Isso não vai contê-los. A ameaça de condenação internacional não vai conter Israel e eu também não acho que vai conter os Estados Unidos. Acho que há pessoas em Washington que querem participar disso. Eles querem aumentar o número de vítimas civis para poderem, de certa forma, se parabenizar. Ouvimos essas pessoas falando, Nima. Elas encaram as mortes de civis, mulheres, crianças, jovens em Gaza, como a destruição da futura geração de terroristas do Hamas. É assim que justificam o que fizeram, de maneira muito casual. Isso é muito comum, especialmente na mídia israelense e nas ruas de Israel. Há inúmeros vídeos nas redes sociais que comprovam esse fato absoluto. Então, esse é o sentimento geral no momento, e eu diria que é uma atitude muito diferente da que existia há 20, 30, 40 ou 50 anos.
E agora vemos isso se infiltrando no Ocidente. Essa total indiferença pela vida humana, e tudo sendo visto como um meio para um fim, eliminar a chamada ameaça islâmica. Eles demonizaram o Irã tanto com propaganda, que acredito que o propósito disso é justificar baixas em massa por parte de Israel e dos Estados Unidos. Acredito que esse seja o objetivo final. É por isso que trabalhamos tanto para combater essa propaganda. É por isso que desmentimos todas essas alegações. É por isso que tentamos educar as pessoas, nosso público, porque sabemos o quão perigosa essa propaganda é. Sabemos que a razão dela é abrir caminho para atrocidades em massa, violações em massa e crimes contra a humanidade. Esse é o objetivo da propaganda. Vimos isso depois de 7 de outubro, com as mentiras que Israel estava divulgando. E então vimos novamente, de forma horrível, tivemos a mesma sensação com aqueles falsos relatos de 50 mil manifestantes massacrados em Teherã. Sabemos para que isso serve. Acabamos de testemunhar como esse tipo de coisa é operacionalizada em um contexto militar após o genocídio em Gaza. Nós sabemos. E vem exatamente das mesmas fontes. Exatamente as mesmas fontes. Então esse é o desafio agora. Como profissionais da mídia, jornalistas, analistas, isso é, para mim, o melhor que podemos fazer. Não vamos dissuadir os belicistas, nem convencê-los de que os brinquedos caros que possuem não vão funcionar. Isso provavelmente não vai acontecer. Mas no campo da informação e da propaganda, precisamos continuar desmentindo todas essas mentiras e mostrando a realidade da situação, especialmente em um país como o Irã, para retirar esse tipo de... A propaganda é basicamente como graxa para as engrenagens da guerra. Temos que remover isso. E isso faz com que as engrenagens da guerra girem muito mais devagar. Torna mais difícil para eles justificarem as ações que acreditam que vão tomar, neste caso contra um país como o Irã. E por fim, veja, há 90 milhões de pessoas naquele país. Elas merecem ter uma vida normal, uma vida digna. Não merecem estar sob sanções. Certamente não merecem ser bombardeadas até a Idade da Pedra. Elas merecem ter um exército nacional e uma defesa para se protegerem de atores agressivos na região. Elas têm esse direito. O Irã tem o direito de se defender. O Irã tem o direito de se defender. Por que não teria? Então, esses são alguns dos desafios que estamos enfrentando aqui. E isso pode acontecer a qualquer momento, Nima. Enquanto este podcast está sendo transmitido, os Estados Unidos podem declarar guerra. Eu não sei o que dizer. Sim, muito obrigado, Patrick. É sempre um grande prazer conversar com você. Foi realmente importante para o nosso público ouvir sua compreensão sobre o que aconteceu no Irã e sua experiência lá. Isso foi extremamente valioso para eles. Muito obrigado. O prazer é meu, Nima. Muito obrigado.